Salmo capítulo de número 37, a partir do versículo 23, o 24 e o 25, a Bíblia diz que os passos de homem bom, eles são confirmados pelo Senhor. E ele deleita-se em seus caminhos, ainda que caia não ficará prostrado, porque o Senhor sustém com sua destra. Eu fui moço e agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado, e nenhum da sua descendência mendigar o pão. É muito interessante esse verso 25, né? Que as pessoas se apegam, porque eu nunca vi um justo desamparado, e nenhum da sua descendência mendigar o pão, principalmente nas últimas partes, mendigar o pão. Mas você não esqueça a primeira parte desse verso 25, a palavra justo, né? Para que você alcance estas bênçãos de Deus ali no final deste verso, você tem que se encaixar no quesito de justo, praticar a justiça, viver a justiça. Aqui o evangelista Miguel de Souza, estamos aqui para gravar mais uma mensagem, né? Estamos dando um passeio na Bíblia de Gênesis Apocalipse, você que tem me acompanhado aí. Estamos nas divisões temáticas da Bíblia e chegamos agora nos livros chamados livros Profetas Maiores, que são 5. Nós temos os profetas maiores 5 e temos 12 dos profetas menores. Os profetas maiores começa em Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Quando se refere o termo profeta maiores, não é que eles sejam maior em termo assim de pessoa, melhor que os demais profetas, não. Maior porque eles escreveram, né, muito mais, as suas escritas foram maiores. É só nesse quesito. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Quando você entrega a sua vida a Cristo, não importa quem você é. O direito no céu, se você for fiel a Deus, é o mesmo, tá? Mas a gente observa nos livros dos profetas maiores, a gente observa aqui a pessoa de Isaías. Nós vamos estudar precisamente sobre Isaías, e vamos pegar o versículo-chave deste livro, do profeta Isaías, que é o capítulo 53, e o versículo número 5. Depois nós vamos ler esse versículo aqui, e na verdade vamos tecer um breve comentário sobre esse capítulo de número 53. Quando lemos a pessoa de Isaías, ele foi um profeta chamado profeta messiânico, né? Alguns teólogos chegam a dizer que o livro de Isaías é o evangelho do Antigo Testamento. A gente observa que tem muitas profecias dele que apontava para a pessoa de Jesus Cristo. Se você ler no capítulo 6 e o versículo 14, portanto o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e por-lhe-á o seu nome, de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então você observa que há 700 anos, Deus já inspirando a pessoa de Isaías sobre umas profecias sobre o nascimento da pessoa de Jesus Cristo. No capítulo 9 e o versículo de número 6, né? Você observa ali, porque o menino nos nasceu e o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Você chega no capítulo 11, porque brotará um rebento, uma tradução diz um rebento, outro diz um tronco da raiz de Jessé, e o seu renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E você observa ali Espírito de sabedoria, de conhecimento. Olha, é tremendo aquele capítulo de número 11, né? Inclusive no final daquele capítulo ali, o homem de Deus, nesta visão que ele teve, e nos transporta também para o período do milênio, né? Então esse profeta aqui, ele teve uma importância muito grande. Ele profetizou para Judá, né? E você observa que ele teve vários profetas que foram contemporâneos a ele. O ofício de profeta, ele iniciou ali nos dias do profeta Samuel. Samuel, que além de profeta, ele foi juiz e também sacerdote. E aqui a gente observa que nós temos dois tipos de profeta na Bíblia. Nós temos o profeta literário, que no caso Isaías foi um dos primeiros profetas, né, literário. Então temos o profeta literário, que nem é a pessoa de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. E temos aqueles profetas que nem Elias, Eliseu, que apenas profetizaram, mas não chegaram a escrever nada. Então
por isso não estão enquadrados nos profetas literários. E vamos ver sobre essa pessoa de Isaías. Ele era sobrinho do rei Uzias. E se você observa no capítulo 6 ali, no ano da morte do rei Uzias, ele nem chama de tio, né? Mas no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ali você observa a chamada da pessoa de Isaías. Nós temos, inclusive, no canal aí uma mensagem sobre a visão que ele teve dos serafins, que são uma das categorias dos anjos de Deus. Quando lemos a pessoa de Isaías, há uma curiosidade muito interessante, porque a Bíblia ela tem 66 livros, e o livro de Isaías, ocasionalmente, tem 66 capítulos. Se você estudar do capítulo 1 até o capítulo 39, o profeta Isaías está tratando aqui realmente com Judá, né? Do capítulo 40 até o 66 ele prossegue, falando a outras nações, além de profetizar para Judá, que era o reino dele, né? E você observa que a vida de Isaías era uma vida de íntima comunhão com Deus, porque quando Senaqueribe, rei da Síria, por volta do ano 722, ele veio para invadir ali Judá, né? E a gente observa que havia um rei dessa época, ainda era o período ainda do Reino Unido, que dali então em seguida se dissipa, Reino Unido, Reino Dividido. Você também já acompanhou algumas mensagens no canal sobre isso. E você observa que a pessoa de Ezequias, que era um rei temente a Deus, quando veio as ameaças, ele recorreu a quem? Recorreu a Deus por meio do profeta Isaías. Esse profeta Isaías, e o profeta Isaías então orou a Deus, e Deus então deu vitória ao reino de Judá, que era governado pelo rei Ezequias nessa época. É muito interessante aqui porque diz a tradição que a pessoa de Isaías ele foi morto, colocaram ele dentro de um tronco e serraram ele vivo. Ele profetizou em torno de um período de 60 anos. Né? Foi um homem muito usado por Deus. E vamos agora para o livro, o capítulo, melhor dizendo, de número 53. Eu vou ler o versículo-chave deste livro, todo este livro, que é o versículo 5. Mas depois vamos dar uma visão panorâmica de todo esse capítulo 53. O versículo diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o versículo-chave de todo o livro do profeta Isaías. E ele inicia este livro fazendo uma pergunta, esse capítulo: quem deu crédito à nossa pregação? Nos dias dele já não dava o crédito. Jesus veio aqui também, não deram crédito na mensagem de Jesus Cristo. Os próprios irmãos de Jesus, meio-irmão dele, filho de Maria e José, mandavam que ele fosse para outra região, vai lá para a Judéia, operar os teus milagres para lá. Os próprios irmãos deles não criam na pessoa de Jesus no início do seu ministério terreno. Após a sua morte, eles então passaram a crer a ressurreição. Né? E a gente vê o nosso irmão Tiago, foi um dos grandes pastores da igreja primitiva, mas a princípio ele não acreditava que Jesus. Então o Isaías começa: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? A quem se manifestou? Se manifestou a quem? Ao povo de Israel, o povo da promessa. Mas aí entra aquela palavra do nosso irmão João, que diz que veio para o que eram os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, a saber os que crêem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Então a gente observa aqui, na pessoa de Isaías, o Senhor já mostrando o que ia acontecer nos dias de Jesus. Então ele inicia: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O verso 2 diz: porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. Não via nele beleza alguma que nos agradasse. É interessante aqui, as pessoas olham, né? Eu até nem vou falar aqui para evitar, né, algumas curiosidades. Mas as pessoas falam muito em relação sobre o Evangelho de Madalena, né? E há algo muito triste aqui. Porque Jesus era um ser que, quando veio na terra, a Bíblia diz que era como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. As mulheres olhavam para Jesus e não viam beleza alguma nele. As mulheres, para que pudesse desejar ele, não existia isso.
As pessoas chegavam perto de Jesus e ao olhar nos olhos de Jesus já sentiu o efeito do seu pecado na sua vida. A gente olha para a pessoa de Zaqueu, quando vem caminhando ali com Jesus, ele promete, olha Senhor, a presença de Deus, do Deus homem, Emmanuel ali, era tão forte, que a pessoa de Zaqueu disse, olha, eu prometo dar metade dos meus bens aos pobres. Ele olhava para os olhos de Jesus, quando Jesus fixava os olhos nele, ele se sentia um miserável pecador. Era assim que as mulheres se sentiam. Por isso que Maria Madalena, quando chegou ali, quando Jesus expulsou aquele 7 espíritos malignos dela, ela se prostrou aos pés de Jesus e adorou. Porque Jesus, ele era realmente assim. Ele não tinha beleza, parecer nem formosura. Olhando para ele, uma beleza havia que desejasse. Mas quando olhava nos olhos de Jesus, viu Jesus 100% homem, 100% Deus. E as pessoas se sentiam miseráveis, pecador. Pedro, quando chegou perto de Jesus, disse, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Que coisa tremenda, né? E aqui o profeta Isaías já estava te ensinando isso há 700 anos, né? No versículo número 4, era desprezado e mais indigno entre os homens. Jesus foi desprezado pelos seus irmãos, Jesus foi desprezado pela sociedade judaica, né? As pessoas disseram, até na hora da cruz, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva a ti e a nós também. Olha, ressuscitou os outros, curou os outros e não salvou os outros e não salva-se a si mesmo. Então as pessoas desprezavam a Jesus. E aqui o profeta, é como que numa visão panorâmica, ele estivesse vendo esse momento, né? Aqui. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Jesus, ele era carpinteiro, né? A tradição diz que Jesus, ele era carpinteiro. José foi um grande carpinteiro, inclusive os evangelhos narram isso. Não é este o filho de José, o carpinteiro? Então o ofício de José era a carpintaria. E Jesus, segundo os entendidos, se tornou o maior carpinteiro que a Palestina e que o universo já viu. Então você observa, ele era carpinteiro, então homem de dores, experimentado nos trabalhos. Jesus trabalhava. Ele disse lá no Evangelho de João, capítulo de número 5, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então a gente vê aqui o profeta Isaías, né, experimentado nos trabalhos, homem de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Os dias não são diferentes. Falamos de Jesus para as pessoas desprezam. Eu tenho vários amigos aí que não são cristãos e aos poucos eu estou tentando levar o evangelho a eles. Mas são pessoas que, enquanto você está conversando, seu assunto é política, seu assunto é futebol, seu assunto é qualquer outro tipo de assunto, eles estão interessados. Agora, quando o assunto entra Jesus, eles mudam. Mudam de semblante, se fecham, né? Não é fácil. As pessoas continuam da mesma forma, não dando crédito, não querem saber de ouvir falar de Jesus. Mas nós temos que falar de Jesus. As pessoas que convivem comigo sabem que se abrir uma brecha, eu lanço Jesus. Quando eu tenho uma credencial de evangelista, eu louvo a Deus porque eu sou um evangelista nato. Chegou próximo de mim, se a pessoa me der uma brecha, e eu não perco a oportunidade. Da onde eu cheguei na parada do ônibus, ali tinha uma irmã lá, uma irmã que há tempo eu não vejo ela na igreja. Pai, senhor, irmã, ela respondeu para dentro. Como é que está a vida espiritual da irmã? Jesus está voltando, irmã. Não é hora mais de ficar coxando entre dois pensamentos. Não é hora mais de... Porque nós temos que pregar o evangelho e avisar os nossos irmãos que estão parados que Jesus está vindo. Eu estou a cada dia mais me aprimorando, me preparando para esse momento que Jesus virá. E se Jesus vir agora, eu não tenho dúvida que eu vou subir. Porque eu creio no sacrifício vicário de Jesus Cristo, aceitei como Senhor pessoal de minha vida, né? E creio, estou permanecendo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O tempo já está encerrando. No versículo número 5 diz, mas foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele foi moído. Quando o chicote pegava, quando a cana naquela cabeça, ele foi moído pelas nossas transgressões. Você, meu amigo, reconheça que é um pecador, corra para Jesus, entregue a sua vida a Cristo, aceite-o como o Senhor pessoal de sua vida, né? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, estamos pregando, estamos anunciando o braço do Senhor.
Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.